Salve, galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos pegar uns exercícios da apostila ali, pegar pelo menos os 10 primeiros, são bem fáceis, e vamos resolver, ok? Então tá lá, ó. Segundo o IPCC, Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima, órgão da ONU, durante o último século a Antártica, sofreu um aumento de temperatura de 1,5 graus Celsius. Então olha só, isso foi um aumento, isso foi uma variação. Isso não quer dizer que você sabe a temperatura inicial nem a final. Foi uma variação. Então quando se tratar de variação, você tem que utilizar a seguinte relação. Como graus Celsius e Kelvin são duas escalas centígradas, tem 100 divisões, o que eu variar em graus Celsius, eu estou variando em Kelvin. Então, se você lê o exercício com calma, você verificou que ocorreu um aumento, ocorreu uma variação de 1,2 graus Celsius. Se ocorreu uma variação de 1,2 graus Celsius, a variação em Kelvin vai ser a mesma. Tá legal? É 1 para 1. Diferente de Fahrenheit, que é 5 para 9. Ok? Você tem graus Celsius com 100 divisões e graus Fahrenheit com 180. Então, quando você simplifica 100 e 180, você vai ter 5 para 9. Então, a cada 5 graus Celsius, você vai variar 9 Fahrenheit. Mas nesse exercício, o cara pergunta, ó, este aumento de temperatura verificado na Antártica, na escala Kelvin foi. Então, ele está aqui, ó, ele quer saber essa mesma variação, só que na Kelvin. Se a variação foi 1,5 graus Celsius, se a variação em graus Celsius é a mesma que Kelvin, eu posso escrever que a variação em Kelvin também foi de 1,2. Eu falei 1,5, né? Perdão, 1,2, ok? Tranquilo? Então, isso vai ser importante lá na termodinâmica, tá legal? Porque lá na termodinâmica a gente vai utilizar equações que estão envolvendo variação de temperatura. E essa variação de temperatura em graus Celsius e no sistema internacional é em Kelvin. Então você tem que saber que a variação de temperatura em graus Celsius é a mesma variação em Kelvin. Tá legal? Então opção correta aí, letra A. Tranquilo? Vamos para o próximo. A temperatura de um gás é de 127 graus Celsius. Que na escala absoluta, qual é a escala absoluta? A escala de Kelvin, né? A escala absoluta, a escala do sistema internacional. Tá legal? A escala absoluta corresponde a... Então o que ele quer? Ele quer que você passe de Celsius para Kelvin, só isso. Ok? Então tá aqui, ó. Temperatura em Celsius é igual a temperatura em Kelvin menos 273. Então ele já me deu em Celsius, tá aqui, ó, 127. Vou passar esse 273 para o outro lado, ele está diminuindo quando ele passa para o outro lado, ele passa somando, tá vendo? E ao somar isso deu 400 Kelvin. Essa foi bem fácil, né? Essa aí você está sonhando que isso vai aparecer na minha prova, né? Vai esperando, ok? Então tá aí, ó, 400 Kelvin. Vamos lá, vamos mudar? Então tá aqui, ó. Quando dois corpos de tamanhos diferentes estão, aqui com o meu pedaço aqui, ó, em contato e em equilíbrio térmico, tá legal? Eles estão em contato e estão em equilíbrio térmico, ou seja, já trocaram calor entre si e atingiram o equilíbrio térmico. Então, deixa de ocorrer a troca de calor. Isso só pode acontecer quando ambos possuírem a mesma temperatura. Então, ambos possuem a mesma temperatura, ok? Então, o equilíbrio térmico é justamente isso. Dois corpos de tamanhos diferentes, de substâncias diferentes, trocam calor entre si. Como é que eu sei que ocorreu o equilíbrio térmico? Como é que eu sei que o calor de um corpo deixou de passar para o outro? Estabeleceu o equilíbrio quando eles têm a mesma temperatura, ok? Então tá ali, a opção correta é a letra D. Tá legal? Vamos que vamos? Beleza. Então tá aqui, ó. Mergulham-se dois termômetros na água, um graduado na escala Celsius e outro na Fahrenheit. Espera-se o equilíbrio térmico e nota-se que a diferença entre as leituras dos dois termômetros é igual a 92. Então existe uma diferença entre a leitura dos dois termômetros. Tá legal? A diferença. Olha o que é a diferença. O termômetro em Fahrenheit menos o termômetro em Celsius registra uma diferença de 92. Ok até aí? Tranquilo? Olha aqui a diferença. A temperatura da água valerá, portanto, então ele quer saber, tendo essa diferença, quanto vai ser a temperatura em Celsius e quanto vai ser a temperatura em Fahrenheit.
Tá legal? Então, vou fazer o seguinte. Eu vou isolar o Fahrenheit. Vamos encontrar primeiro a temperatura em Celsius. Depois a gente aplica aqui e encontra a Fahrenheit. Eu passei esse θC, temperatura em Celsius, para o outro lado. Então ele estava negativo, passou positivo. Vamos substituir na equação para converter de Celsius para Fahrenheit e Fahrenheit para Celsius. Tá legal? A gente chegou nessa expressãozinha aqui no vídeo anterior, ok? Então a gente viu que 5 para 9. Tá legal? Então aqui, θC, temperatura em Celsius sobre 5, é igual a θF menos 32 sobre 9. Ok? Então, no lugar desse θF aqui, eu vou substituir o que eu cheguei aqui anteriormente. Então, eu vou tirar esse θF e no lugar vou colocar 92 mais θC. Observem o que vai acontecer. Olha lá, ó. Beleza? Ok? Então, agora eu só tenho θC na jogada. Então, eu vou descobrir a temperatura em Celsius. Ok? De onde saiu isso aqui? Foi o que ele falou, que a diferença entre os termômetros é igual a 92. Ok? Isolei θF, apliquei na expressão, eu tenho essa relação aqui. Beleza, gente? Vamos nessa. Olha só que maneiro, né? Bem, quando eu tiro esse parênteses, vai ficar 92 menos 32. 92 menos 32 é igual a 60. Tá legal? Foi? Então, aí o que eu fiz? Eu comecei a multiplicar aqui, ó, cruzado. Ao multiplicar cruzado, eu encontrei essa relação. Tudo bem até aí? Foi, gente? Tranquilo, né? Beleza. Aqui apareceu um sinal negativo, mas não era para ser positivo, tá vendo? Depois tu corrige aí, tá legal? Bota aqui um sinal positivo, tudo bem? Apareceu um negativo aqui, mas é para ser positivo. Então, o que aconteceu agora? Eu peguei 92 menos 32, deu 60. Passei o 9 que estava aqui dividindo para o outro lado, ele foi multiplicando. E passei o 5 que vai multiplicar todo o termo que sobrou aqui em cima. Quem sobrou aqui em cima? θC mais 60. Aí eu fiz o distributivo aqui, deu isso. Esse 5 θC vai passar para o outro lado. Ele vai passar para o outro lado, vai passar subtraindo. Então, subtraindo isso aqui, você encontrou 4 θF. θF não, gente, θC. Aqui, ó, muda para C. Tá legal? Muda isso aqui para C. Ok? Esse 4 está multiplicando aqui, vai passar para o outro lado dividindo. Tá bom? Então, vai dar 300 sobre 4. 300 sobre 4 é igual a 75 graus Celsius. Tá legal? Duas modificações você tem que fazer aí, hein? Você tem que tirar esse negativo aqui e colocar positivo. Você tem que tirar esse índice F aqui e colocar um índice C, tá bom? Foi? Beleza, né? Então, eu vou encontrar 72 graus Celsius. Será que vai bater 167 mesmo? Será que vai ser a letra D a resposta? Será que tem alguma besteira aqui no meio do caminho? É fácil. É só você pegar aqui no lugar de θC, colocar o valor que a gente encontrou. Então, vai dar 92 mais 75. Isso vai ser igual a 167 graus Fahrenheit. Então, a opção correta, então, aqui, ó, letra D. Tranquilo, gente? Foi? Perceberam, então? Façam essas modificações aqui, ó, fica um positivo. E esse índice aqui troca para C. Tudo bem? Vamos continuar, né? Vamos nessa. O próximo aí. Eita, esse está todo bagunçado. Já tem até a resposta, ó. A indicação de uma temperatura na escala Fahrenheit excede em 2 unidades o dobro da correspondente indicação na escala Celsius. Essa temperatura é... Difícil esse, hein? Vamos ver. Olha para cá, ó. Então, é o dobro da indicação da grau Celsius. Só que não é só o dobro. É o dobro, mas excede em quanto? Em 2 unidades. Então, eu somei 2 mais o dobro da temperatura em Celsius. Tá legal? Beleza? Foi? Legal. Então, tá aqui, ó. Dobro da temperatura Celsius, só que excede em 2. Então, tem o 2 aqui. Então, no lugar do θF, eu coloquei o que eu descobri. Eu descobri que θF excede em 2 mais o dobro do grau Celsius. Então, tá aqui, ó. Tá tranquilo? Foi? Beleza, né? Tem que dar 150, hein? Tá lá a resposta. Vamos ver o que vai acontecer. Então, tá aqui, ó. 2 menos 32 é igual a 30. Tá legal? Então, eu operei esse 2 com 32. Sobrou essa relação. Bem, vamos multiplicar cruzado. Eu peguei o 9 vezes θC,
e 5 vezes isso tudo aqui. Não esqueçam que vai ser distributivo, vai ser 5 vezes 2θc, 5 vezes menos 30, tá legal? Então, beleza, ó, 9θc tá aqui, 5 vezes 2θc dá 10, e menos 30 vezes 5, menos 150. Tá legal? Foi? Show, né? Beleza. Vamos passar esse 10θc para o outro lado, ele está positivo, vai passar para o outro lado negativo. Ao subtrair vai dar menos 1, isso aqui a gente multiplica por menos 1, confere? Para todo mundo ficar positivo, ficou todo mundo positivo. 1 vezes θc, 150. Haha, bateu aqui, foi? Beleza? Tranquilão, né? Ok? Desculpa aí aparecer essas coisas, esqueci de animar algumas coisas nesse slide aqui. Vamos continuar? Questão 6. Certa escala termométrica adota valores menos 20 graus E e 280 graus E, respectivamente para os pontos de fusão, então menos 20 é fusão, e do gelo, e ebulição da água, então 280 é ebulição da água. Tá legal? A fórmula de conversão entre essa escala e a escala Celsius é, então a gente tem que encontrar a letra C como resposta. Tá legal? Vamos ver o que eu preparei para vocês aí. Vê se você concorda com isso. Ó, essa é a escala E e essa é a escala temperatura em graus Celsius. A ebulição da água em graus Celsius é 100 e ele me disse no exercício que a escala é 280. Eu sei o ponto de fusão para a água no grau Celsius, que foi quanto? Foi 0, ok? E menos 20 é o ponto de fusão na escala E. Tranquilo? Como é que foi até aí, gente? Percebeu que eu igualei as ebulições e a fusão também? Na escala E do garoto lá que ele montou e na escala Celsius. Igualei, beleza? Bem, esse aqui é temperatura, uma temperatura qualquer, corresponde a uma temperatura qualquer em graus Celsius. Então agora eu vou fazer uma receitazinha de bolo que serve para todos. Tá? Serve para todos. O que diz essa receita aí? Eu vou pegar o seguinte, eu vou pegar essa altura aqui. Como é que calcula essa altura? Ó, eu pego esse termo e diminuo desse. Só que esse termo aqui já é negativo. Então diminuir de um número negativo, tá legal? E divido por essa altura grandona aqui, ó, pelo comprimento total. Igual semelhança de triângulos, tá vendo? Igualzinho. Tá legal? Então, a altura maior foi quanto? Foi 280 menos 20. Tá legal? Ó, menos 20, ok? Cuidado com isso aqui, ó. Que tá negativo. Vou fazer esse mesmo processo do outro lado, onde é a temperatura em graus Celsius. Então, isso vai ser igual a essa altura aqui, que vai ser θc menos 0, dividido por essa altura aqui, que vai ser 100 menos 0. Tá legal até aí, gente? Foi? Tu vai reproduzir isso para qualquer outra relação, tá bom? Então vamos tirar esse parênteses aqui, vou deixar isso todo mundo positivo e vamos sumir com esses zeros aqui. Então aqui ficou positivo, embaixo ficou positivo, acabei já somando, tá vendo? Ficou positivo, 200 mais 20, 300, tá legal? E o outro lado eu sumi com os zeros e deu isso aí. Podemos então simplificar esse 300 com 100. Então vou cortar um zero de cada lado e vou cortar mais um zero de cada lado. Tá? Esse 3 que está dividindo aqui vai passar para o outro lado multiplicando. Então como é que vai ficar? Ó, vai ficar 20 mais E mais 20 igual a 3 vezes T. Tudo bem até aí? Esse 20 que está somando aqui, quando ele passa para o outro lado, ele passa como, galera? Subtraindo. Olha lá, ó, bateu com o nosso exercício, tá vendo? 3TC menos 20. 3TC menos 20. Foi? Tranquilo? Isso aqui tu vai reproduzir para qualquer outro tipo de exercício, a gente vai ver mais alguns à frente. Tá? Essa altura sobre essa e essa altura sobre essa. Igual semelhança de triângulos. Beleza? Todo mundo junto? Legal, né? Olha aí. Um pesquisador dispõe de um termômetro C de alta precisão, calibrado na escala Celsius, e um termômetro F defeituoso, calibrado na escala Fahrenheit. Para um ponto de gelo, o termômetro F assinala 30 graus F, e o termômetro C indica 40 graus C. Tá faltando uma coisa aqui. Foi mal. Eu que engoli a leitura. E quando o termômetro C indicar 40 graus Celsius, o F indicará
106 graus Fahrenheit. Lembre-se que F está com defeito. Tá legal? Então, quando o Celsius foi no ponto de gelo, e a gente sabe ponto de gelo, não sabe? A gente sabe que em graus Celsius é igual a zero, o F vai indicar 30. Tá, beleza? Então, o que eu tenho aqui? Olha aí, vamos montar essas relações. Ó. Quando ele foi 106, o nosso amigo lá indicou quanto? 40, confere? Então, quando o F indica 106, o C indica 40. Bem, quando o F indica 30, eu estou no ponto de gelo. No ponto de gelo, graus Celsius, vale quanto, gente? 0 graus Celsius. Tá legal? E aqui, ó, temperatura em Celsius em ebulição, vale quanto? 100. Quanto vai indicar esse ponto no termômetro defeituoso? Molezinha, né? Vai ficar essa altura sobre essa e essa altura sobre essa. Tranquilo? Tá lá, ó. Essa altura aqui é 106 menos 30, dividido pela altura total, que é F menos 30. Todo mundo junto? Tem que fazer a mesma coisa do outro lado. A mesma coisa do outro lado foi 40 menos 0, dividido por 100 menos 0. Lembra do exercício anterior? Mesmo processo. A pequena altura com a grande. O bizu está em montar isso aqui. E na leitura o cara diz, ó, ponto de gelo foi 30, ponto de gelo no Celsius com 30 Fahrenheit, e diz que quando o termômetro C indicar 40, o F vai indicar 106. Qual vai ser o ponto de vapor em F? Ou seja, quando o Celsius indicar 100, quanto F vai indicar? Tá aí, resolvido. Confere? Diminuir isso aqui deu 76, aqui não tem como mexer, aqui vai dar 40 sobre 100. Tá legal? Beleza? Multiplicando cruzado aí, ó, eu vou ter 40 vezes x, 40x, 40 vezes menos 30, menos 2.200. 100 vezes 36 dá 7.600. Passei esse cara que estava diminuindo para o outro lado da igualdade, ele passou somando, deu 8.800. Cortei um zero de cada, então vai ser 880 dividido por 4. 880 dividido por 4, 220. Que letra que foi isso aí, meus amigos? Letra A. Como é que foi? Belezinha, aquela mesma receitazinha. Confere? Vamos continuar? Beleza. E esse aí a fonte ficou pequena para caber aí, tá bom? Com o objetivo de calibrar um velho termômetro com a escala totalmente apagada, um estudante coloca em equilíbrio térmico, primeiro com gelo fundente e depois com água em ebulição sob a pressão de 1 atmosfera, pressão normal. Em cada caso, ele anota a altura atingida pela coluna de mercúrio. Em gelo fundente, meus amigos, 10, e a água em ebulição, 30 centímetros. Tudo bem? Então, aqui ó, vai ser 10 e aqui vai ser 30 centímetros. Tudo bem? Beleza. A seguir, ele espera que o termômetro entre em equilíbrio térmico no laboratório e verifica que, nessa situação, a altura da coluna de mercúrio foi de 18 centímetros. Então, aqui ó, vai entrar 18 centímetros. Agora, olha a pergunta. Qual a temperatura do laboratório na escala graus Celsius desse termômetro? Então, quanto vai valer em graus Celsius quando aqui atingir 18? Tá legal? Então vai ficar 18 menos 10, que é essa pequena altura aqui. Eu estou usando o exercício anterior para servir de base, tá? 18, a gente não sabe isso, a gente quer saber isso. 18 menos 10, que é essa pequena altura, dividido por quem? Por 30 menos 10. Tá lá, ó, que foi essa grande altura aqui. Tem que ser igual ao valor que eu quero descobrir menos 0. Tá legal? θc, temperatura em Celsius, menos 0, sobre 100 menos 0, que é essa altura grandona aqui. Tranquilo? Aqui nesse exemplo anterior, ó, o cara te deu o valor de 40. Nesse nosso exercício, ele quer esse valor. Tá? Vamos agora resolver. Então, isso aqui vai dar 8, né? E embaixo vai dar 20. Aqui vai dar θc e embaixo vai dar 100. Todo mundo junto? Legal, né? Então, vou cortar um zero de um lado com um zero do outro. Ok? Vai ser 8 sobre 2 vezes 10. Então, multipliquei cruzado, ó, 2 vezes θc, 10 vezes 8 vai dar 80. Então, dividido por isso, vai ser igual a 40 graus Celsius. Então, a opção que nós temos aí, letra C. Maneiro, né?
Beleza, vamos mais um. Tá aqui, ó, uma pessoa mediu a temperatura do seu corpo. Tá escrito errado aqui, ó, é do seu. Utilizando-se um termômetro graduado na escala Fahrenheit. Encontrou 97,7 graus Fahrenheit. Essa temperatura na escala Celsius corresponde a... Essa é molezinha, né? Essa é só converter de Fahrenheit para Celsius, né? Então tá aqui, ó, 97,7 menos 32. Eu fiz essa conta, 65,7 foi essa conta aqui. Multiplicando aqui cruzado, tá? Ah, nem isso, aconteceu o seguinte, eu dividi 65 por 7. 65,7 por 9, perdão, deu 7,3. E o 5 que estava dividindo passou para o outro lado multiplicando. Então vai ser 5 vezes 7,3. Vai dar 36,5, deu letra A. Foi fácil essa também, não foi, gente? E agora, para a gente terminar a nossa brincadeira, tá aqui, ó, 10. Uma escala arbitrária adota para pontos de fusão do gelo e ebulição da água sob pressão normal os valores menos 10 e 40. Tá legal? É uma escala arbitrária. Com base nessa informação, a temperatura na escala Celsius corresponde a 25 graus A é igual a beleza. Vou pegar, ó, a temperatura que eu quero menos o de ponto de fusão. Então vai ficar a temperatura que eu tenho menos a temperatura de ponto de fusão, que foi menos 10. Isso dividido pelo comprimento da escala, que foi 40 menos 10. 40 menos 10, é aquela grandona, aquela escala grandona, ok? Isso tem que ser igual no Celsius, né? Que é θc menos 0 sobre 100 menos 0. Bem, agora é só fazer continha. Isso aqui vai dar, ó, vai ficar positivo, vai dar 35. Aqui vai ficar 50, ok? E aqui θc sobre 100, tá legal? Cortei um zero daqui com um zero dali e multipliquei cruzado. 5 θc, 10 vezes 35, 350. θc igual isso aqui, que deu 70. Foi? Molezinha. Tá legal? Isso aqui foi igual ao exercício 7, 8. Mesmo processo. Beleza? Meus amigos, então ficamos por aqui. Espero que vocês tenham acesso a esse vídeo. Assistam os dois, o vídeo da aula e o vídeo dos exercícios. E na próxima a gente continua andando aí. Valeu? Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.